Sabe quando você lembra que a gente acabou de passar de uma parte péssima e que daqui a pouco vai piorar mais ainda? Então, tô nesse momento em Made in Abyss e vocês pediram, então voltei pra comentar episódio 9 da segunda temporada. Muito obrigada a todos vocês que estão caindo na profundidade desse abismo junto comigo nas últimas semanas, então já deixa seu like, comenta aqui embaixo e faça um favor, se vocês puderem, comenta aqui embaixo como você viu esse vídeo, se ele apareceu indicado, se foi nas inscrições, se você que veio direto aqui no canal e quando vocês acessaram, só pra eu ter um mapeamento do que o YouTube tá fazendo comigo, se vocês puderem. Dois recados rápidos, tem lojinha pra quem não conhece aqui do canal, junto com a loja estampas como deste moletom, que é de Hunter x Hunter, e vocês podem ver também várias outras de animes e mangás, estampas exclusivas em camiseta, casaco e várias coisas bem legais em loja.com.br/Gabi-Xavier e no novo programa de apoio recém-lançado do Catarse. Pra quem entrar neste mês de setembro já vai rolar em uma das categorias o primeiro sorteio de um vale camiseta que vocês quiserem da coleção, além de vários outros benefícios e sobretudo pra quem quiser ajudar esse canal, é só conferir depois nesse link aqui embaixo. Então, a segunda temporada de Made in Abyss tem previsto, se eu não me engano, 12 episódios, esse é o 9º, então a gente tá chegando realmente lá no finalzinho dessa jornada, na sexta camada, nessa cidade dourada, ou pelo menos pelo que a gente viu neste episódio com uma fala da Riko com o próprio Wazuki-an, aquilo ali é a portinha, a entrada, o comecinho do que seria a cidade dourada, a cidade prometida. E teve alguns momentos de diálogo, especialmente nessa interação da Riko com o Azuki-an, que trouxeram alguns pensamentos e questionamentos interessantes sobre o próprio abismo, essa profundidade, imensidão de escuridão, ou seja, de algo ruim, que apesar de tudo é um desejo que todo mundo, quando se aventuram a entrar nesse caminho, querem avançar e avançar com essa esperança de que no fim dessa escuridão, eventualmente existirá a cidade dourada ou algo melhor. E claro que o ápice foi a destruição completa que já começou com a Faputa, num trocadilho que vou utilizar que ela estava mesmo assim pra destruir, desculpa gente, mas enfim, pra destruir todos aqueles moradores que estavam se aproveitando do corpo da sua própria mãe para viverem naquela vila. E é muito interessante a gente ver, de novo, nesse diálogo da própria Riko com o Azuki-an, porque quando a gente pensa que ela poderia simplesmente questioná-lo pelas atrocidades que ele permitiu que acontecessem com o corpo daquela menina, da Iru, ela na real questiona que o seu desejo não era bem parar aqui, não é mesmo? Você não queria ficar estabelecido na portinha da Cidade Dourada, você queria avançar. E era exatamente aquilo, ele fala, ninguém percebeu até então, mas todos os viajantes que desceram até esta camada procurando pela Cidade Dourada, eles estavam ambicionando alguma coisa e essa busca não foi cumprida. Eles chegaram naquela vila, encontraram vários valores, várias coisas muito valorosas, como a gente já tinha comentado, eu comentei nos últimos vídeos, nenhum deles parecia pleno, felizes, repletos de tudo que eles sempre imaginaram. Foi só uma pausa para eles sobreviverem e ficarem eternamente em busca dessas trocas de valores para então, enfim, se sentirem completos e essa completude jamais chegou. O desejo de todos ali, do Azuki-an, que é um dos 3 grandes sábios e um grande responsável por essa vila ser criada, né, vamos ser justos, e de todos os outros que também estão, os outros Narehate que vivem nessa, agora sabemos, pontinha da Cidade Dourada, eles queriam avançar. Mas da mesma forma que a Faputa não podia ultrapassar aquela película que protegia e cobria a vila, eles também não podiam sair. Não podiam continuar a descida e eles desejavam, ou pelo menos o Azuki-an conscientemente desejava que, por um novo desejo, alguém permitisse que eles saíssem dali. Só que essa forma de saída chegou de uma maneira bem drástica, através dessa promessa cumprida pelo Reg. E o episódio ele abre com um negócio que é uma das coisas que Made in Abyss me faz revirar os olhos e falar por que essas cenas acontecem. Alguém pensou que era fofo, porque é estranho e bizarro, que é o momento em que o Reg tá carregando a Faputa, que tirou um pedação de si, tá sangrando, né, tá machucada, quase meio desacordada, sentindo a dor, e ela pede um carinho, e ele faz carinho, e ela fica lá fazendo aqueles barulhos, tipo, ai, nossa, que bom essa carícia. Gerou um constrangimento e que bom que logo aquilo passou, mas fora o constrangimento a gente tem que comentar sobre uns microdiálogos da Faputa que aconteceram desta fala com o Reg
pra frente, ou pelo menos da recordação do Ureg deste momento, porque tem alguns mistérios que ainda serão revelados nos próximos episódios sobre a própria promessa do Ureg pra ela, em que contexto se deu, que foi antes do Ureg perder a memória, como a gente sabe, e outros detalhes a mais envolvendo a própria Ariko. Por quê? Ela cita que o Ureg, ele prometeu ajudar a Faputa depois que ele fosse buscar o Haku. Ele precisava encontrar alguma coisa e depois ele voltaria e utilizaria o incinerador, que, como a própria Faputa diz e depois eles compreendem no presente, tem a capacidade de resetar qualquer coisa, ou seja, conseguiria até mesmo fazer um buraco na vila, possibilitando que ela entrasse e começasse a sua vingança tão desejada desde o seu nascimento. E a Faputa também cita que ela gostaria de ser levada com o Ureg para a sua próxima aventura, para a mãe. A gente até pode vincular uma coisa, será que não é a mãe dela? Mas não exatamente, né? Se a gente pensar, ela sabe que a mãe dela, no momento em que ela executar a vingança, a mãe dela não existe mais, a mãe dela não estaria mais viva ali, infelizmente, para abraçá-la. Então, a vila e todo o contexto da sexta camada, de uma forma até bem ruim de se pensar, é o propósito de vida da Faputa. Não existe, fora esse desejo de seguir com o Ureg, talvez para algo melhor, não existe nenhum outro propósito para sua existência. Ela cultivou esse desejo de chegar e simplesmente se vingar de todos, e agora a gente viu que em algum momento ela desejou talvez uma chance de continuar, de escrever uma nova história, agora que parece que a vingança dela tá em curso. E teve outro detalhe, que é quando ela enxerga, pelo visto, o apito branco que a Ariko estava carregando, ela pensa um momento e vem aquela mensagem, aquilo na cabeça dela de que como ela ficou bonita. Mistérios que ficam para serem solucionados nos próximos momentos de Made in Abyss. Então, o que aconteceu, como a gente viu, foi que no momento em que o Ureg começou a carregar o pedaço de Faputa, que é a coisa mais valorosa para qualquer organismo vivo naquela vila, aquele organismo é como se fosse o útero, a existência da Airu. E para ela, a coisa mais valorosa são as crianças e ainda mais a sua própria criança. Um pedaço da Faputa ali dentro era absurdamente valoroso e foi atraindo todas as criaturas. Inclusive o Juroimo nojento, que, de novo, se a gente faz uma associação, ainda que ele não seja um Narihate, pelo que o Azukian fala, ele é um sinal, uma coisa que existia muito pulsante, apesar de tenebrosa, dentro da própria Vueko, que essa existência viva e talvez inconsciente da Airu acabou copiando, e o Juruimo, ele tem uma forma que eu acho nojenta, pelo menos vinculado a lembranças do que ele fez de agressão com a Vueko, a forma dele fica ainda mais nojenta e ele é gigantesco. Agora reaparecendo, ele não ataca simplesmente o Ureg atrás daquele valor, daquela peça, daquele pedaço que seria de uma das filhas, da filha que deu certo, da própria Airu ou da própria vila. Na verdade, ele tá atacando a ameaça, que seria o Ureg. É meio estranho a gente pensar que a vila é a Airu, que a vila sofreu, que a vila é a vítima, mas a vila também é um organismo vivo que se retroalimenta, que se utilizou do corpo dessas pessoas para se formar e propiciou também todo esse sistema de trocas e valores, e tem um sistema de defesa utilizando até mesmo essas gosmas que se vinculam até ao Juroimo, que são as lembranças ou, como eu vou dizer, rastros do que foram os filhos que nasceram e morreram logo em seguida. Então é como se fosse um organismo que se defende enquanto ao mesmo tempo ela tá sofrendo. É muito complexo, é muito estranho. Toda essa concepção da vila, pra mim, talvez mostre mais uma vez uma necessidade eterna desse desejo que inicialmente foi utilizado pela Airu no primeiro ovo, de perdurar, de não sentir dor, de não sofrer e de continuar vivendo e se defendendo, mas é uma coisa que se tornou totalmente inconsciente. Não é mais porque ela quer, porque ela genuinamente deseja. As coisas simplesmente vão nesse mecanismo eterno acontecendo, até que o Ureg, no momento de desespero e que não tem nem mais saída, ele usa o incinerador e não consegue atingir com tanta precisão, ou pelo menos fatalmente, este
que horrivelmente, inclusive, era um dos grandes sábios, o Juroimo, mas ele faz o buraco que permite a abertura para Faputa chegar com o olhar matador. O que acontece com ela, para ela se recuperar, pelo que eu entendi, tanto da leitura quanto na adaptação do anime, foi que ao esses vestígios, que também eram parte viva da vila e que funcionavam e existiam lá dentro, dos filhos que não perduraram, se vincularem ao seu próprio corpo, aquilo fez com que ela se recuperasse, já que são do mesmo material, da mesma mãe, e ela agora conseguiu entrar neste útero que deu novo corpo a tantas pessoas. Agora estes bebezinhos serviram para também repor o corpo da filha. O Juroimo, por não ser um Narihate, pelo que o Azukian meio que explicou, ele funciona como um sistema de defesa. Como eu disse, eu acho que é esse mecanismo que vai trabalhando e tá vinculado à experiência da Vueko, por isso não é exatamente um Narihate, essa existência, essa sombra de outra pessoa. É um trauma que ganhou vida vinculado àquele espaço, mas os outros, que são os Narihate, que se transformaram através da vila e da Eru, eles têm uma conexão que eles mal compreendem, se vocês perceberem já nesse episódio, com a própria Faputa que chega, porque ela é a princesa. Ela é a filha daquilo que deu essa sobrevida pra eles na sexta camada. E é aquilo que tem mais valor naquele espaço. Então eles têm medo quando ela chega, mas eles também a admiram. Só que ela não chega pra fazer carinho nas pessoas. Ela chega pra começar a destruição, se vingar de todos, e todo mundo ali tá em risco. Tanto que o próprio Ureg tá preocupado, inclusive, com a Riko, porque ela também tá ali dentro. A Faputa não conhece ninguém. E ele tendo usado o incinerador, daqui a pouco ele vai apagar. E vai ficar em tese fora de batalha por um tempo, deixando todo mundo ali em risco. Ele acabou cumprindo a promessa, essa promessa que a gente ainda vai ver mais detalhes em breve, então tenham paciência que ainda não leu o mangá, mas isso fica para o próximo episódio. No finalzinho a gente teve um outro detalhe importante, que o Belaf, que é um dos 3 grandes sábios e agora é um Narihate, ele tava ali com a Nanate, e a Nanate, meio desacordada, vinculada à cópia da Michi, ela vivenciou as experiências e sentimentos e lembranças provavelmente do próprio Belaf, seguindo o Azukian, essa história da Cidade Dourada, pelo que eu entendi na visão do Belaf, então ela ficou conectada com esse ser de alguma maneira, e assim que tudo é destruído e a Nanate acorda, o Belaf fala, o sonho acabou, agora é a hora. Hora do quê? A gente tem que esperar o próximo episódio. E não sei se no próximo, mas daqui a uns 2, pelo menos, e até o final, com certeza, a coisa vai ser bastante caótica ainda, vocês podem esperar, porque esse é um abismo. E pra gente chegar na luz, se é que existe alguma luz no final de toda essa jornada de aprofundamento no caos, como o próprio Azukian disse, a gente tem que passar pela escuridão. Me conta aqui o que você achou desse episódio, o que você espera dos próximos, e se quiser que eu continue comentando, não se esqueçam de sempre deixar os seus comentários, engajar este vídeo, compartilhar com quem você conhece e curte sofrer com esse abismo também, uma coisa que talvez a gente tenha que levar para a terapia. Espero vocês em todos os próximos vídeos, lembrando que aqui embaixo, para quem quiser colecionar também mangás de Made in Abyss, aqui embaixo tem link de associada, tem alguns mangás com desconto de 20% e 30% e frete grátis para quem for membro Prime. Comprando por aqui, você me ajuda um pouquinho também. Espero vocês, tchau!